Em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, Estados Unidos, nasceu o maior artista do século XX, Michael Joseph Jackson. Filho de Catherine Jackson e Joe Jackson, sendo o sétimo filho do casal. Seu pai Joe era um operador de guindaste e um ex-pugilista. Depois de descobrir que seus filhos mais velhos, Jack, Tito e Germaine, tinham talento musical, formou uma banda com eles, e com a insistência de Catherine, depois de ver Marlon e Michael cantando, e falar para Joe que eles eram muito bons, acabou incluindo ambos no grupo, que passou a se chamar Jackson 5. Joe era muito rígido com seus filhos, usando violência física e mental contra as crianças, e usando Michael como exemplo para os outros, caso não fizessem o que o Michael fazia eles apanhavam. O grupo começou a tocar em bares e boates, mesmo sendo menores de idade. Logo em seguida começaram a excursionar pelos Estados Unidos. Depois de vencer um concurso de amadores no Harlem, Nova York, assinaram com a gravadora Steel e lançaram o primeiro disco do grupo, em 1967. No ano seguinte, foram levados a Motown. Berry Gordy, dono da Motown, comprou o contrato da gravadora Steel, e agora os Jackson 5 faziam parte da gravadora mais importante do momento, que tinha artistas como Diana Ross, Marvin Gaye, Nat King Cole e Chuck Berry. Em 1969, o grupo lança os singles I Want You Back, ABC, e em 1970, I'll Be There, sendo todos sucessos, ficando em primeiro lugar nas paradas. Os Jackson 5 gravaram 15 álbuns com a Motown, lançando muitas músicas de sucesso como Who's Lovin' You, Dance Machine, Never Can Say Goodbye, entre outras. O grupo acabou saindo da gravadora em 1976, eles queriam mais autonomia nas suas músicas, e foram para a Epic Records, que pertencia à Columbia, mas tiveram que mudar de nome, porque o nome Jackson 5 pertencia à antiga gravadora, então viraram The Jacksons. Germaine não foi para a Epic, permanecendo na Motown. Ele era casado com a filha do Berry Gordy, dono da gravadora. Em 1978, era lançado o filme The Wiz, O Mágico de Oz. No elenco tinha Michael Jackson e Diana Ross. O filme foi mal de bilheteria, mas a crítica gostou da atuação de Michael, e recebeu algumas indicações ao Oscar. O mais importante desse filme foi unir Michael a Quincy Jones, que era o supervisor musical do filme. Quincy, que já era um dos maiores produtores da época, tendo trabalhado com Frank Sinatra, Miles Davis e Ella Fitzgerald. Michael conta em seu livro que durante a gravação do filme, ele pediu para o Quincy indicar um produtor para ele, então Quincy se auto-indicou, e dali surgiu uma parceria de muito sucesso. Em 1979, Michael Jackson lança o álbum Off the Wall, produzido por Quincy. O álbum foi um enorme sucesso, com músicas como a faixa título, Off the Wall, Don't Stop Till Get Enough e Rock With You, lançando a carreira solo de Michael, mesmo ele ainda no grupo com os irmãos. Esse álbum ganhou vários prêmios, melhor álbum de R&B, melhor cantor em R&B, e vendeu 45 milhões de cópias pelo mundo, e ficando na lista da revista Rolling Stones como um dos melhores álbuns de todos os tempos. Depois disso, Michael se consolida como uma grande estrela da música, mas tudo ia ficar ainda maior em 1982, quando é lançado o álbum Thriller, também produzido por Quincy Jones. O álbum se tornou uma febre pelo mundo, vendendo mais que água no deserto, se tornou o mais vendido de todos os tempos, com 66 milhões de vendas, oficialmente, e mantém esse recorde até hoje. O disco contém os clássicos Beat It, Billie Jean e Thriller, que foram os carros-chefes, além de Human Nature, P. White, Wanna Be Starting Something, e The Gone Is Mine em parceria com Paul McCartney.
revolucionou nos videoclipes, sendo Thriller o primeiro clipe a ser um curta-metragem, com pouco mais de 13 minutos, fez tanto sucesso, que passava a cada 45 minutos na MTV, a própria MTV teve que começar a passar clipes de artistas negros por causa desse videoclipe. Em uma apresentação em 1983, da música Billie Jean, num evento de 25 anos da Motown, transmitido para o país inteiro, foi visto pela primeira vez o Moonwalk, além da vestimenta que virou uma marca registrada, como a luva em uma mão, a meia branca brilhante, a blusa brilhante e o chapéu. Dessa vez, ele ganhou 8 Grammys, sendo o maior vencedor da noite e levando o prêmio de melhor álbum do ano, obviamente. Michael atingiu o ponto mais alto da fama, ficando impossível ser visto em público. Durante a gravação de uma propaganda para a Pepsi, em 1984, Michael sofreu queimaduras de 2º grau na cabeça, recebeu uma indenização da marca, no valor de $1,5 milhão, e doou dinheiro para um hospital especializado em queimaduras. Em 1985, ao lado de Lionel Richie, Michael cria a música We Are The World, projeto criado para acabar com a fome no continente africano, juntando os principais cantores da época. Mas o que todos queriam saber é o que viria depois de Thriller, para onde você vai quando chega ao topo do mundo. Em 1987, é lançado o mais novo álbum de Michael Jackson, Bad, que também foi produzido por Quincy Jones, e foi um sucesso, com as músicas Bad, que leva o nome do álbum, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, e Dirty Diana. De novo com clipes extraordinários como Smooth Criminal e The Way You Make Me Feel, o disco coloca 5 músicas em primeiro lugar na Billboard, sendo o primeiro artista a conseguir o feito. Esse disco tem uma grande mudança na carreira de Michael, agora ele está em carreira solo, saindo do grupo com seus irmãos. O álbum Thriller foi um sucesso mundial, mas ele não conseguiu fazer turnê, porque já estava em turnê com os The Jacksons, então foi só com o álbum Bad que Michael finalmente saiu em turnê mundial. Para a divulgação de seu álbum, durou 2 anos, de 87 a 89, entrou para o Guinness como a maior bilheteria e público da história, até então. O álbum vendeu mais de 30 milhões. Porém as mudanças físicas começaram a ficar muito aparentes, e isso foi prato cheio para a imprensa, fazendo da vida dele um inferno, com apelidos nos tabloides e questionando a sexualidade dele. No próprio disco Bad, tem uma música direcionada para a imprensa, chamada Leave Me Alone, pedindo para deixarem ele em paz. Mas voltando para a música. Em 1991, Michael lança seu 4º álbum desde Off the Wall. Dangerous, agora sem o Quincy Jones, o clipe da faixa principal, Black or White, foi transmitida simultaneamente pro mundo, nos canais MTV, VH1 e Fox. O álbum continha as canções Black or White, Dangerous, You the World, Remember the Time, com participações de Ed Murphy e Magic Johnson. No videoclipe Jean, teve a participação de Michael Jordan. O álbum passou das 30 milhões de vendas pelo mundo. Em seguida, Michael sai em turnê, que durou 1 ano, de 92 a 93. Evan Chandler acusa Michael Jackson de abuso sexual contra seu filho, Jordan Chandler, que frequentava Neverland. Esse caso ocorre em 1993. Michael cancela a segunda parte da turnê Dangerous por causa das acusações, alegando problemas de saúde. Em 94, o staff de Michael entrou em acordo com o Evan Chandler, para pagar um valor e retirar a acusação, e foi o que aconteceu. A investigação não encontrou evidências contra Michael Jackson, e em seguida foi encerrada, após Evan Chandler se recusar a cooperar. Ele cometeu suicídio 5 meses após a morte de Michael Jackson, em 2009.
History foi o nome do álbum lançado em 95, álbum duplo, com músicas do passado remasterizadas, e músicas inéditas tipo You Are Not Alone, They Don't Care About Us, clipe gravado no Brasil, e Scream, clipe mais caro da história, gravado junto com sua irmã, Janet Jackson. O disco se tornou o álbum duplo mais vendido de todos os tempos, a turnê durou um ano, de 96 a 97. Em 97, Michael lança um álbum de remixes com as músicas do disco anterior, History, e algumas canções inéditas, Ghosts e Blood on the Dance Floor, foram as músicas de maior sucesso desse compacto. Invincible foi lançado em 2001, e continha entre suas faixas, as canções Butterflies, Speechless, The Lost Children, e a música de mais sucesso, You Rock My World, videoclipe que tinha várias presenças ilustres como Chris Tucker e Marlon Brando. Sendo o álbum mais caro já feito, custando $30 milhões. Não houve turnê para promover o disco, por causa de conflitos entre Michael e a gravadora Sony. Em 2001, Michael faz uma apresentação no Madison Square Garden, em comemoração de 30 anos de carreira solo. O show tinha vários artistas convidados como Cher, Britney Spears e Whitney Houston. Foi transmitido pela CBS. Porém, em 2003, Michael sofreu outra acusação de abuso infantil, acusado de molestar Gavin Arvizo. O julgamento ocorreu em 2005, sendo chamado de People vs Jackson, sendo um circo midiático, durando 4 meses. A defesa de Michael incluiu depoimentos de celebridades como Macaulay Culkin e Chris Tucker, e seus advogados alegaram que foram tentativas de extorsão. Michael Jackson foi considerado inocente pela justiça e absolvido de 14 acusações em junho de 2005. Bahrein foi o país que Jackson ficou depois desse turbulento julgamento, tendo ficado um período também na França e Irlanda. Ficou fora dos holofotes até 2009, quando reaparece anunciando sua turnê de despedida, a This Is It, que inicialmente era para ser 10 shows em Londres, porém pela rapidez das vendas em tempo recorde, foi aumentado a quantidade de shows para 50. Seria as primeiras apresentações ao vivo dele desde 2001. Oh. 29 de junho de 2009, o mundo para. Michael Joseph Jackson morre aos 50 anos, a causa da morte foi uma parada cardíaca, depois de ter tomado doses de um anestésico Propofol. Foi levado ao hospital da Universidade da Califórnia, mas não resistiu. Houve homenagens vindo de todas as partes da Terra, seu funeral foi transmitido ao vivo para o mundo todo, estima-se que 2 bilhões de pessoas estavam assistindo, seu corpo foi velado primeiramente em uma cerimônia privada, só com os familiares e amigos, depois o caixão foi levado ao Staples Center, onde tinham 17 mil pessoas acompanhando o tributo. Michael Jackson é considerado por muitos o maior artista do século XX, sendo inspiração para quase todos que vieram depois dele. Sempre tentou fazer o que outros artistas nunca tinham feito, pioneirismo era o que o guiava. Expandir os horizontes da arte que ele praticava, chegar aonde ninguém chegou. O ser humano que não teve paz pela imprensa e não conheceu outra vida além dessa, finalmente descansou, e deixou um legado que será lembrado por séculos.